Vamos lá então falar da quinta temporada, volume 3. E acabou finalmente, não sei, eu gostei, não gostei. Vamos lá para as minhas impressões e diferente do último vídeo, vou tentar usar esse formato aqui de sentar aqui no meu escritório, ter as minhas anotações e as minhas bagunças, assim como eu faço lá no Vitorino Garage, meu canal principal aí sobre automóveis, sobre lançamentos. Dá uma conferida aí também, vou deixar no cardzinho aqui aparecendo. E chega de enrolação, bora lá conversar sobre volume 5. Então tá, o que a gente tem aí? Eu vou fazer uma divisão aí de duas etapas, tá? O que eu queria falar para vocês, né? Primeiro é a parte boa e segundamente a parte que eu não gostei, é claro. Tomando meu cafezinho aqui, a gente vai dando essa recapitulada, né? O que a gente estava esperando ali, primeiramente, no volume anterior. No volume anterior a gente tinha claramente a finalização do plano, que era que uniria os dois mundos, o mundo ali do que eles estavam chamando de abismo ali, né? Que é o plano onde o Vecna estava lá naquela Hive Mind ali com as crianças, buscar as crianças e com um plano aí do nosso querido Joe ali, o nosso querido, claro, o Steve, ele teve a brilhante ideia que usar a torre, né, para quando baixar o teto ali, ou baixar aquele mundo, a gente ia conseguir atravessar. E quase não deu certo, quase que o Steve vai de base, né, quase que ele falece ali, mas com aquela cena de ficando escura, quase entrando por uma propaganda, a gente sabiamente sabia que não ia acontecer nada com ele, e é até legal essa cena, o próprio Jonathan salvando ele. Mas chega de enrolação. O plano era meio estranho, tem algumas imperfeições ali, mas não é isso que eu vou falar agora. Daí estávamos ali com a Eleven e o Hopper lá embaixo, junto com a nossa querida 8 lá embaixo. E aí eles queriam fazer ali o plano dela fazer a imersão, né, lá. E tínhamos os militares sabendo, né, por trás também das coisas. Isso foi bem interessante, mas só foi um calcanhar de Aquiles ali, né, foi só uma coisinha para incomodar, porque, vamos ser bem sinceros, os militares não serviram de muita coisa depois que a gente descobriu ali o plano e as coisas que a Kali contou, né, pra Eleven. A gente sabia que não ia mudar muita coisa daquele núcleo e realmente não mudou, até desperdiçaram de certa forma, principalmente desperdiçaram uma puta de uma atriz ali para fazer a doutora ali, e eles podiam ter utilizado isso, ela como a Sarah Connor, né, como a Linda Ramsey, né, como um artifício melhor, eu acho, ele não utilizar. E, fim ao cabo, o plano meio que deu certo. Eles conseguiram, com a Max também. Eu achei interessante aquele conceito que deu um medinho ali também, da Max sentada, esqueci o nome, perdão, a crush da nossa, da querida amiga lá da rádio e também amiga do Steve, que me fugiu o nome agora. Ela tinha ficado para cuidar da Max ali, daí deu aqueles segundos para pegar uma pipoca, um salgadinho, uma coisa assim, e sumiu. Eu fiquei até com agonia, achei que era o Vecna entrando na cabeça da Max, mas não. O Vecna estava bem distraído, né? E esse também é outro calcanhar de Aquiles, outro problema, né, que a série não explicou muito bem, onde estavam os Demodogs, os Demogorgons, os próprios Demobats ali, né, também sumiu todo mundo, né, não tinha ninguém. Na realidade, os diretores disseram que era uma questão ali de ele estava importando com o plano, ele não achou que ia acontecer aquilo e não ia ter aquela invasão, mas eu acho isso fraco, uma questão de roteiro bem fraca. E eu acho que devia sim ter uma organização disso. Em um pensamento ele botaria pelo menos Minions, né? Que ele não tivesse pensando, né? Uma coisa para aquela, entre aspas, fortaleza, ele que lembra um pouco até a fortaleza
lembra o Sauron, lembra a fortaleza lá do Darth Vader, né? Lembra todos esses arquétipos de RPG, né, que a gente conhece também. Então, eu acho que tinha que ter uma proteção naquilo, até uma coisa bem de RPG, tem uns minionzinhos em volta do castelo, né, para defender, mas tudo bem. A gente releva. Na minha cabeça, quando eu olhei, eu achei que eles estavam naquela hive mind ali, física, né, estou usando os termos em inglês porque eu olhei em inglês, né, mas estaria ali naquela mente coletiva, lá naquele monstrão, os tentáculos que estavam invertidos, como fosse uma aranha assim tombada, morta, né? Eu achei bem interessante o conceito, mas não, os Duff Brothers disseram que ele não estava esperando aquele plano. Achei bem legal a atuação também, voltando ali para esse universo da mente, a própria atuação do ator aí que fez o Henry, né? Muito boa atuação, de raiva misturado com medo, aquele olhar foda. E também, eu vou colocando umas imagens, o que eu lembrar aí, porque eu tô começando com esse canal aí, acaba que eu queria fazer uma coisa mais orgânica, mas eu sei que quando fala de série, televisão e também de cultura pop, é legal ter a imagem aparecendo aí. E também, para finalizar esse plano aí que estava quase dando errado, a gente viu ali que tem ali a resolução ali que a 8 consegue fazer uma ilusão, a própria Eleven consegue daí tirar as crianças de lá. Achei interessante, ok. Eu achei que teria uma briga maior nesse universo ali da mente do Henry, né? Mas não foi o Mr. Watson, o senhor Kane, né? Não lembro agora, não é senhor Kane, é senhor, não sei qual é a tradução em português. Mas achei interessante esse conceito aí. E o medo, ele enfrentando o medo dele e a gente descobrindo ali o que era o passado dele. Tem muita gente que falou lá da tal da peça que teve em Londres, né, e da Broadway, que está rodando ainda, que explicaria muita coisa do Mr. Watson, do próprio Henry, mas a gente sabe ali que a série só explica que era aquele objeto, e aquele objeto que deu os poderes se uniu, em teoria transformando o Henry no próprio no Hive Mind e o próprio vilão em si também. Então a gente tem ali uma coisa que ele não queria sair, ele criou aquilo, então ele virou do mal, virou a chavinha do lado negro, não tem mais como resolver, então pode matar. É meio que um furo, mas também uma coisa de roteiro pra gente simpatizar com o vilão, mas também achei uma saída fácil. Eu não gostei, eu queria, não é que tem que humanizar mais, mas teria uma coisa dúbia, né? Eu acho que seria um pouquinho mais legal, não foi o caso. Ainda dentro desse conceito, a gente tem ali a finalização dessa questão. As crianças ficam em stand-by até a parte física, que é a briga lá nesse plano X, ou próprio que eles chamam abismo, né, do D&D, e eles têm toda aquela questão de ação, aquela cena que eu gostei, mas ao mesmo tempo parecia um pessoal parece um clipe dos anos 2000, dos anos 90, de banda, cara. O fundo verde estava muito agressivo naquilo lá. E eu acho que as cores que são um pouquinho meio desniveladas em reais e a própria colorização na imagem, eu acho que eles fizeram na pós, pelo que eu vi em alguns vídeos até um vídeo que tem no YouTube da Netflix aí, talvez eu bote um trechinho. Como foi feito na pós, dá pra ver que não é aquele estúdio, por exemplo, o Volume, que a própria Disney desenvolveu, onde o Mandalorian, por exemplo, que é um dos mais famosos, que tem a colorização por causa daquelas telas de LED, né, esse tom amarelo que eu estou aqui no meu escritório, misturado com a luz branca da rua, misturado com essa luz a laranja. Se eu botasse um fundo branco e eu tivesse um lugar azul, ia ter que mudar toda a paleta de cor e eu ia ficar meio azulado. Não, esse tom aí eu acho que não acertaram lá na pós e não ficou bom pra mim, não. Eu só consigo entender com a minha cabeça de infância. Tipo, quando eu olhava por exemplo,
aqueles tipo Lava Boy e Shark Boy Lava Girl, aquele também os Pequenos Espiões Demais, uma coisa assim, não lembro agora se era esse nome, mas o que? Era aquela coisa de fundo verde, mas parecia que era a imaginação de uma criança, era a imaginação de alguém. Aí eu consigo relevar. Aí na minha cabeça eu boto, é que nem Star Wars, assim, tem coisas que não tem como, né, construir, eu entendo, e daí fica, principalmente as prequels, né, fica aquela coisa meio de fundo verde. Eu imagino que isso aqui é tipo também um pouco de imaginação, e ali até um plano, seria um plano também meio que não da cabeça, porque aquilo ali seria um outro plano, né? Seria uma viagem interdimensional, né? Como foi pontuado na série, eles brincando, né? Então, sim, eu acho que é aceito, mas ao mesmo tempo também não. E, para finalizar, claro, a grande luta ali, temos ali o Will também ajudando na grande luta contra o Vecna. O Vecna é derrotado pela Eleva, né? Assim, para encurtar a história, ele fica cravado lá. Eles resgatam as crianças e a Joyce pega o machado e corta a cabeça. Relembrando todo o passado, achei muito legal essa parte. E sim, acho interessante esse peso que eles deram na Joyce e tudo esse peso também que o próprio Hopper carregou, né, da mulher, da perda da filha dele. Tem a despedida da Eleven também, que eu achei bem marcante nessa cena, e lembrando bem da Last of Us, né? Tanto que ela pega a pulseira que era da Sarah, da filha do próprio Hopper, né? Que é o mesmo nome da filha do Joe, e ela pega e dá para ele de volta. Então é um simbolismo de uma superação de luto, de uma superação pro Hopper também, de ela não é sua filha, e ela fala isso, né? A própria cena do The Last of Us, que é clássica, que é uma das primeiras cenas do primeiro jogo em 2013, né? Eu não sou a Sarah, eu não sou igual a ela, eu não sou tua filha, né? Então eu acho que isso tem um peso até pra mim, dramaticamente, eu achei bem interessante, e ele teria que superar aquilo ali, e depois, que é a parte que eu vou mais elogiar aqui no vídeo, a parte final ali, mais uma horinha que tem estendido ali, falando dos planos, né, e o finalzinho de novela, aquilo ali, a gente tem aquele coração quente, né, e ver que ele superou, isso é muito bom. Eu acho que é maduro do personagem que passou por um trauma, e superar isso, muitas pessoas reclamaram que não é, e não sei o que, eu acho que é maduro, e eu acho que é certo também. Mas, para finalizar essa cena, ainda no abismo, e toda a própria cena de ação, né, acho muito interessante, lembra um pouco Vingadores, né, tem toda aquela questão de D&D também, que é também um quentinho no coração dos nerds, mas é uma coisa que eu acho que fica um pouco artificial, é uma coisa que, a gente viu os Demogorgon ser bem mais difícil de bater no plano normal, na casa de alguém. Imagina num campo aberto, descampado, sem lugar para se esconder, e eles encarando, né? Eu achei um pouco exagerado, mas era o mais fácil de fazer, e fizeram ok. Eu acho que os Duff Brothers têm um encanto ainda oitentista nessas resoluções. Tivemos aí uma vista. Espero que não tenha pego no microfone. Mas, sim, tem uma viatura fazendo ali. Mas, enfim, eu acho que a cena de ação não é pra mim e me deixou um pouquinho na ponta da cadeira. Deixou, tem emoção, óbvio, mas é a coisa mais fraca do episódio, eu acho que da série inteira. Cara, eu achava muito legal aquele tom de terror cósmico, né, que tinha do Demogorgon saindo da parede, com aquela coisa meio de terror. Tem toda aquela atmosfera oitentista, do Fred Krueger até, dentro da própria quarta temporada, né, e toda a questão lá do Ed também, a terceira temporada bem interessante também. Tanto que se tu olhar o próprio banner aqui da primeira temporada, você vê um tom mais sombrio, né? Então
e nem tão alegre quanto o último tom, né, dessa última temporada. Eu acho que tem uma mudança de tom, tem uma mudança de escala que eles não conseguiram escalar, e eu acho que a maior crítica fica para mim isso. Eu acho que eles tinham que ter feito algo, pode fazer algo épico, mas que envolvesse então os militares lá dentro, ou se envolvesse coisas que poderiam ser, né, algo... Cara, podia fazer uma trama política ali, até militar, com uma bomba que fosse nuclear, então, né, algo tipo, e tirar as crianças dali, né, claramente, e fazer alguma coisa a mais, né, ou talvez um papel dos próprios Duff Brothers de ter feito um personagem mais construído, que a própria, essa doutora nova aqui tivesse um plano para destruir, né, que lá, além da exploração, tivesse todo plano militar tem um escoamento, e daí tivesse, né, um uso maior de um explosivo, eles entendessem que nem o nosso grupo entendeu. Então são vários vícios que até o volume 2 enrola muito, embroma muito, e aquela questão também do pessoal, todo mundo tem uma ideia mirabolante e tira uma ideia da cabeça, ter personagem que não pensa igual a todo mundo. Olhei essa xícara aqui, alumínio é bom, e eu acho que se eu botar alumínio... Não, calma aí, não é todo mundo que faz isso, né? Não é orgânico isso, eu acho que tinha que ter ali uma organização melhor de roteiro para fazer isso aí, eu acho que não foi. Principalmente o volume 2 é bem ruim essa parte, mas eu acho que aqui, principalmente o volume 3, ele entrega coisas que poderiam ser exploradas melhor. E a cena final ali, voltando agora para o que eu estava falando, a própria cena final, eles saindo com o caminhão, deu tudo certo, e a Eleven ficou para trás, vai explodir, começa a tocar Purple Rain, e temos ali a despedida da Eleven e o Mike. A cena, só um pouquinho, eu achei a cena um pouco cringe, assim, a atuação do Mike, falando, não, tu não precisa fazer isso, cara, faltou um pouquinho de emoção. Ele não é um ator ruim, tanto que ele tá no circuito de Hollywood. Faltou um tantinho a mais de atuação ali, alguma coisa menos novelesca de mexicana ali, verbal, né? Acho que podia ser troca... Cara, eu sou meio assim, eu sou meio da atuação de troca de olhar, de coisa. E eu entendo também, perda, uma pessoa que é muito especial pra ti e tal, também. E já passei isso na vida real, não perda, no caso, de vida, mas a pessoa tá viva ainda, mas é um sentimento ruim tu perder a pessoa que tu ama. Mas eles já não tinham conexão, não tinham química na última temporada. E esse que ela voltou também não tinha química nenhuma. Eu acho que isso também demorou para ter uma carga, né, de relacionamento dos dois ali, que eu acho que faltou para dar mais emoção nessa cena. Então ela é uma cena que, ok. E para finalizar, eu acho que tem ali todo esse ouro, né, que faltou ali nessa cena de despedida final. E tem aquela teoria que poderia deixar em aberto mesmo, porque estava ligado, né, o que o Hopper chamou de Kryptonita estava ligado, né, então, de certa forma, sim, eu acho que a teoria do Mike é válida, né, e eu acho que a despedida deles, principalmente começando ali com aquela despedida, o orador da turma ser o nosso querido Dustin, e metendo o pau na escola, achei muito legal aquela questão, e homenageando o próprio Ed, eu achei muito foda, achei muito legal, mandando meio pro diretor da escola, achei muito foda isso. Achei legal também eles finalizarem jogando RPG pela última vez, uma campanha, fizeram, tem aquela despedida dos livros ali, e a historinha que o nosso querido contador de histórias, Mike, o nosso querido, que a gente chama, não é o orador, né, o mestre, né, das histórias, ele conta o final de cada um. Achei bem interessante, principalmente que falaram um pouco também de cada um. A Max tá bem com o Lucas, o próprio Will tá se descobrindo com a sua sexualidade, eu acho muito importante isso. Anos 80 era complicado, anos 90 ali, então
89, né? Então temos ali uma questão que não fizeram tão Netflix assim demais, não exageraram. Eu achei ok, o tom também. Não precisou ter, né, muita coisa, vamos dizer, que nem o pessoal fala da lacração, coisa assim. Não precisou ter. E também finalizou a história do Dustin e também ali a história que o Mike, né, supôs ali para ele que seria principalmente o plano, né, que é ele como escritor e o vamos dizer que seria um Stephen King, né, ali mais ou menos, e também a história da Eleven, que teria uma finalização com essa teoria que é válida, porque se tu pensar que estava ligado, né, aquelas questões da Kryptonita ali, então eu acho que poderia ser uma verdade. E claro que para mim o ápice é o pessoal do Terceirão se reunindo, né, os nossos queridos mais maduros ali, como Steve, o nosso querido elenco todo mais velho, né, eu achei como a Nancy, Jonathan, né, e acho muito interessante isso, e achei aquela cena bem anos 90, assim, 80, 90, um virou professor, outro, cara, outra tá se descobrindo, né, fazendo faculdade, o outro ali tá indo pro cinema, né, e se descobrindo como isso. Eu acho muito legal isso, começo de carreira e cada um tendo, né, que seguindo a sua vida, e eles fazem aquele planejamento, uma vez por mês no sótão do tio da outra lá, e começam a chorar porque sabem que como a vida adulta a gente não vai conseguir se reunir. É legal aquela cena e dá um quentinho no coração, né? E fecha com chave de ouro, né? Voltando ao RPG, que eu que cortei aqui a cena, né? Desorganizando na minha mente. Pra mim a cena mais legal de todas é o encerramento do Mike, fechando as pastinhas de RPG de cada um e passando o bastão, entre aspas, né, para as crianças, para a irmã dele ali, e toda a questão ali dos próprios personagens mais novos jogando RPG e sendo parecidos com eles na primeira temporada. O primeiro corte da cena é o primeiro frame também da série começando a jogar RPG, então e o Mike olhando para eles com aquela cara de nostalgia, aquele choro, né, de nostalgia, e vendo que a vida adulta espera, né, e isso é uma questão, e não que RPG tu não vai jogar depois de adulto, mas nunca vai ser a mesma magia que a gente tinha quando era pequeno. Isso aí é uma coisa que todo adulto tem que passar, e eu acho que é uma coisa que me emocionou muito. Eu acho que fecha com chave de ouro a série, não deixa aquelas pontas soltas, vamos dizer assim, gigantescas. Eu acho que eles deixaram umas coisas soltas, não precisa explicar. Eu acho que assim, são coisas assim que não precisa explicar, como eu falei dos Demolidor, a falta dos monstros lá, se foi destruído mesmo, se a Eleven tá viva ou não, se achou um lugar bonito com 3 cachoeiras. Não precisa explicar. Deixa no plano da ficção e é isso aí, tá bom. E tem coisas que não se explica, tem coisas que só se vive. Eu acho que isso tá refletido ali na série. E se querem fazer spin-offs ou algo do tipo, comecem do zero com uma coisa interessante, ou façam que nem fizeram ali na própria série do It, né? Volta então no tempo, nos anos 60, volta, né, na época ali que o Hopper era novo, o pessoal era novo, e os primeiros casos, talvez, ou não, ou faz uma franquia, como eu falei, faz uns X-Men ali, né? Uma Eleven adulta, mais velha, né? E, sei lá, com 40 anos, nos tempos de hoje, não sei se vale a pena fazer, não sei. Eu acho que a franquia teria coisa para fazer, a própria franquia tem planejado um desenho, né? Logo, para ter como fosse uma aventura paralela dos personagens principais, mas eu acho ainda teria fogo ainda para fazer algumas coisas
E poderia ser uma franquia estilo Star Wars, estilo It, né? A coisa ali que deu pra ver que dá pra fazer conteúdo e eu ainda acho legal. Ao frigir dos ovos, eu gosto da série, ainda sou apaixonado pela série. Pra mim, as 3 primeiras temporadas elas fecham arcos muito legais. Eu acho que a quarta já começa a ter as falhas, né? E é interessante, mas começa as falhas que a gente não queria que acontecesse. E a quinta ela decepciona bastante. Eu acho que tenta explicar muita coisa que não precisava ser explicada. E se não vai explicar do jeito que é para ser explicado, né? Vamos dizer assim, para deixar em aberto se era um erro ou não, ou da onde que vem aquele objeto, né? Não explica então, não mostra. Eu acho que deixa assim subentendido que era melhor. Eu acho que tem alguns artifícios que eles não precisavam pegar uma tela ali e coisa e explicar com desenho, né? Isso aí, como eles fizeram várias vezes, eu acho que não precisava. Acho que são coisas assim que eu acho que, não sei se é alguém lá de cima, alguém da Netflix, que mandou, faz faz uma série mais leve, mais preenche mais tempo de tela, porque as pessoas pegam o celular no meio da série, então é assim que funciona. Eu não sei o que é o planejamento da própria Netflix com isso, mas dizem alguns estudos que eles estavam fazendo isso ultimamente com as últimas séries, então acho muito errado, e eu não gostei do rumo que tomou. Eu acho que o final, principalmente ali o finalzinho, a cereja do bolo ali é o finalzinho, e só isso que salva nesse episódio, porque a construção da batalha final e a batalha final em si não me agrada praticamente em quase nada ali. Eu acho que teria outros artifícios, e esse é o problema, né? A gente faz esses vídeos criando teorias, cara, esse é o problema da gente como fã, da gente como, né, criador de conteúdo, gastando nosso tempo aí com esse tipo de conteúdo, fazendo várias coisas, e o criador ali ele vai fazer o que ele quer e o que ele acha interessante. Então, se você não quer estar no conteúdo dos criadores aí, quer apoiar um criador de mídia independente, curta, comenta, compartilha, manda aí pro seu amigo que achou da minha opinião. Não sei, tô construindo esse personagem aqui que é eu, e nesse meio eu queria trazer mais conteúdos como esse, certo? Valeu e até o próximo vídeo.